que tem de verdade nisso, Will? Fala, rapaziada, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Graças a Deus. De verdade, não tem nada. De verdade, não tem nada. O que aconteceu foi, ontem eu estava descendo para a praia e eu recebi uma ligação pelo WhatsApp, uma ligação até de vídeo, de um jornalista do L'Équipe, me indagando se já tinha chegado algum contato do Paris Saint-Germain, né? E eu falei a real para ele, que até agora não tinha chegado nada. Assim, eu tinha recebido antes duas ligações, uma de um jornalista português e o outro de um jornalista da Espanha, procurando saber sobre esse assunto, e eu fui bem enfático. Falei que para mim não tinha chegado absolutamente nada, né? O Juliano Bertolucci é um parceiro que eu tenho para cuidar desses assuntos, que tem muito mais experiência que eu. E ele está na Europa e também não me falou nada, entendeu? Aí ele falou que tinha saído, assim, que algumas pessoas tinham confirmado dentro do Paris Saint-Germain que existia esse interesse, que eles pagariam a multa. Eu falei, olha, eu acho que para eles pagarem a multa, a primeira coisa, eles têm que chegar no Corinthians, né? Eles têm que chegar no Corinthians e tem que ter um plano de carreira para o atleta, tem que consultar o atleta para também saber se ele quer ir, né, sobre o plano de carreira, independente que seja PSG ou qual clube que seja, porque do meu lado, uma coisa eu tenho que fazer, eu não posso errar na carreira do Pedrinho, em hipótese alguma, e também não vou errar, nem por dinheiro, nem por nada. E não é demagogia, isso é a realidade. E a gente sabe que é verdade porque o Pedrinho recebeu a oferta do futebol chinês no começo do ano e não quis nem falar, e era coisa de mais de 100 milhões de reais, né, Will? Sim, verdade. Na realidade, ele não quis nem ouvir, né? Os caras me ligaram falando da proposta, falando de salários, tudo, e eu fui falar com ele. E assim, a gente brinca muito, né? Porque eu tô com o Pedrinho desde 11 anos de idade, né? A gente tem uma liberdade assim, é como se fosse pai, filho, irmão, assim, é uma cumplicidade muito grande. Então, quando eu comentei com ele, falei, olha, Pedrinho, o pessoal tal da China estão querendo pagar a tua multa, tem um salário aí que eu acho que vai ser sua independência financeira. Ele falou assim, Will, eu não quero nem saber. Para a China eu não quero nem saber. O que nós traçamos lá atrás? Eu falei, não, pô, só estou te falando porque eu tenho por obrigação te falar, né? Pelo lado profissional, eu tenho obrigação de te falar tudo o que acontece. Aí ele falou, não, beleza, mas o que você acha? Eu falei para ele, por mim você não iria. Mas assim, você tem que pensar dos dois lados. Você tem que pensar no teu lado profissional e tem que pensar no teu lado financeiro. E aí o que pesar mais, você escolhe. Ele falou, não quero nem saber que time que é, não quero saber quanto é esse dinheiro aí, que eu nem sei quanto é isso. Eu falei, tá bom. Aí deixei quieto, não falei mais nada, não passei mais nada para ele, entendeu? O Ivan, pessoal da Transamérica, para quem não conhece o Will, ele está falando que conhece o Pedrinho desde os 11 anos de idade. Às vezes a gente fala de alguns empresários de futebol aqui que pensam mais no dinheiro do que na carreira do jogador, e existem, né? Assim como em toda profissão, existem dois tipos de pessoas. Pessoas que não levam tanto em conta assim, o lado pessoal, levam mais o lado financeiro, e há os outros tipos de pessoa. Eu conheço bem o Will e, como ele disse, conhece o Pedrinho desde os 11 anos de idade, é amigo do pai do Pedrinho, é amigo da... Mais do que amigo, né, Will? Você faz parte da família do Pedrinho, praticamente. É verdade. E é uma outra forma de olhar a carreira, né, por causa disso. Não, com certeza. Eu acho que por isso, cara, que assim, nós não temos revelado, assim, paramos de revelar talentos assim na base, né? Por alguns motivos, né? Por alguns motivos. O primeiro é a droga, né? A garotada, hoje eu mesmo perdi um garoto que, quando eu peguei o Pedrinho, que coloquei no Vitória, esse garoto veio junto, que era o Felipe, que era um menino, um segundo volante, mas uma qualidade assim monstra. E eu perdi esse menino para as drogas. Ele acabou, teve férias, foi para Maceió, e não sei se ele usou drogas, ficou devendo para o traficante. Eu sei que o traficante matou ele dentro da casa dele. Isso, na época, para o Pedrinho foi um baque muito grande, né? Porque era coleguinha dele de infância, jogava junto com ele. Inclusive, eu tenho um vídeo aí na internet, que se vocês assistirem, até um vídeo, o Pedrinho comigo,
eu brincando com ele, fazendo uma entrevista lá no Barradão, e esse garoto, ele aparece no vídeo. O Pedrinho fala assim pra ele, aqui é meu volante, mas aqui não me segura, não. Então, às vezes eu assisto esse vídeo e dá vontade até de chorar, porque o menino era gente boa demais, cara. E o outro motivo que a gente não revela, paramos de revelar bons jogadores, são os campos, né, da periferia. Eu tenho vários olheiros aí no Brasil inteiro. É difícil você descobrir um garoto hoje com potencial, né? E tem mais um outro motivo também, que eu acho que esse é o mais grave. Assim, algumas bases de clubes do Brasil, o que você pensa hoje em alguém que cuide de uma base no futebol brasileiro? Que você coloque pessoas capacitadas, pessoas que entendam de futebol, para cuidar do futebol de base, que é o futuro do futebol brasileiro. E isso não acontece na maioria das bases. Tem pessoas lá, exclusivamente pelo lado político, pessoas que não entendem absolutamente nada de futebol. Aí o cara pega e diz que ele contratou uma equipe de inteligência. Só que essa equipe de inteligência também não entende nada. Aí você fala de um determinado jogador, aí o cara fala assim, não, a minha equipe de inteligência vai observar esse jogador. Muitas vezes você desanima, né? Muitas vezes eu mesmo, em alguns casos, já desanimei com isso. Entendeu? E é uma coisa que está se espalhando assim pelo futebol brasileiro. Lógico, existe bases sérias, com pessoas competentes, entendeu? Eu posso até citar nomes aí, vou citar o nome de um, porque é meu amigo há 20 anos, João Paulo no Palmeiras. Esse é um cara competentíssimo. É só vocês pegarem o Palmeiras antes do João e depois do João. Hoje o Palmeiras ganha tudo na base, hoje a base do Palmeiras é respeitada aí no mundo inteiro, quer dizer, participa de vários campeonatos. Isso é muito bom para a molecada, né? Isso é excelente. Você tem ideia, agora mesmo, quando eu acabei de trazer um menino de Maceió, um garoto de 13 anos, Cauê. Coloquei no Palmeiras, o menino já foi para o Japão, já disputou um campeonato mundial que teve lá, ganharam o campeonato, quer dizer, isso dá uma bagagem muito grande para o garoto. O garoto quando chegar com 16, 17 anos, ele já tem uma bagagem internacional tão grande que não precisa mais daquele famoso empurrãozinho, né? Quer dizer, o menino chega com 15, 16, 17 anos e não está pronto. Tanto aí é o caso do Rodrigo dos Santos aí, um menino com 17 anos já foi vendido aí pro Real Madrid, né? Isso. Com um potencial imenso, mas por quê? O Santos viaja, o Santos disputa campeonatos fora, então ele vai chegar lá no Real Madrid e não vai sentir. Diferente de outras bases que, para mim, estão estagnadas. Will, é o Ivan Drago que está falando, prazer em ouvi-lo. No começo da nossa entrevista, você disse que, até pela proximidade que você tem com o Pedrinho, você se sente muito responsável, e você de fato é responsável pela carreira dele, e você não pode errar. Pedrinho é um menino talentosíssimo, que veste a camisa de um dos maiores clubes do futebol brasileiro, e que à medida em que vai jogando cada vez mais, porque agora ele é titular, ele vai se apresentando mais, ele vai mostrando todo o seu talento e todo mundo aposta que o Pedrinho vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande jogador e que vai ficar pouco no Brasil pelo talento que ele tem. Quando você fala que você não pode errar, o que é que você entende que hoje é o melhor para o Pedrinho? Porque com certeza esse garoto vai ser cobiçado por grandes clubes da Europa e uma hora ele vai ser seduzido. O que é que você pensa para a carreira dele nesse momento, no atual estágio? Olha, de verdade, sem demagogia nenhuma e de coração aberto, pensando numa carreira sólida para ele, eu não acho que esse seja o momento dele sair do Corinthians. Independente para o clube que ele vá. Porque também não adianta, digamos, ele ir para um Barcelona, para um Real Madrid, para um PSG, para um Chelsea, e os caras emprestar para um time pequeno da Europa. Eu acho que na minha maneira de ver, muitas vezes desmotiva o garoto, até mesmo porque uma adaptação, principalmente para os garotos que vêm do Nordeste, que é um clima mais quente, a comida é diferente, se bem que o Pedrinho é diferente porque ele já está aqui no Corinthians desde os 14 anos, né? Ele já está há 5, 6 anos aqui em São Paulo, então ele já aclimatou, ele já se adaptou. Mas eu acho que o Pedrinho ainda precisa de um pouco mais de cancha, precisa jogar mais no Corinthians, precisa se solidificar mais, entendeu? Porque, assim, tecnicamente, todo mundo já percebeu que ele é diferente, né?
E assim, de caráter, de humildade, ele é um ser humano fantástico. Eu acho que isso conta muito para o desenvolvimento de um garoto. É o que eu falo sempre para os meninos. Não adianta você ser bom tecnicamente, ser diferente tecnicamente, se você não tiver caráter e se você não tiver humildade. Não adianta. Porque eu já perdi assim, jogador por causa disso. Que tecnicamente, sensacional. Mas um caráter duvidoso, perde a humildade, tira os pezinhos do chão, e aí não vai para lugar nenhum. E isso não acontece com o Pedrinho. Esse é o maior orgulho que eu tenho dele. Que isso não acontece com ele. Ele é o mesmo garoto, é a mesma pessoa, não se deixa levar por dinheiro. O cara fala assim, pô, Will, mas ele não era pobre? Era. Mas assim, é um menino que já está ganhando dinheirinho, mas continua com os pés no chão, atende todo mundo, é o mesmo garoto, gosta das mesmas coisas, não se deslumbrou, entendeu? Porque, porra, quando o garoto mete a carinha lá na televisão, aí já muda. Aí já muda completamente. E graças a Deus ele não é isso. Graças a Deus. Tá. Will, e o Corinthians tem conversado com você com medo, claro, que alguma proposta chegue e o Corinthians não consiga cobrir, enfim. Algo já está sendo conversado entre vocês para que seja cada vez mais difícil tirar o Pedrinho do Corinthians nesse momento? Na realidade, eu acho que o grande empecilho hoje para tirar Pedrinho do Corinthians é a multa rescisória. Isso já é um empecilho muito grande, que são 50 milhões de euros. Tudo bem, aí você fala de clubes grandes, tal, aí já facilita mais, né? Mas eu creio que o Corinthians pensa da mesma maneira que eu. Eu acho que o Corinthians pensa da mesma maneira que eu. Só que, tipo assim, como o Corinthians não está atravessando um momento financeiro muito bom, eu não sei chegar aí uma multa aí, os caras chegar para pagar a multa aí, eu acho que vai ser vendido. Eu acho que quanto a isso eu estaria sendo demagogo se eu falasse aqui, não, vai chegar alguém para pagar a multa, vai chegar um clube grande desse aí para pagar a multa e os caras não vão vender. Entendeu? Eu acho muito difícil. Até mesmo porque pela carreira do menino também, né? Entendeu? Porque a carreira de jogador é muito curta, né? Mas aí o clube tem que chegar não só para pagar multa, tem que ter um plano de carreira, né? Mas é aquele tal negócio, não adianta a gente estar falando, o Corinthians vende, ou o Corinthians não vende, o Pedrinho vai, ou o Pedrinho não vai. É muito prematuro a gente falar sobre isso, né? Eu acho muito prematuro falar sobre isso. Eu acho que é uma coisa assim, que lógico que vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer, e não tem o que fazer, entendeu? Ô Will, o Marco Belo que está falando novamente. O Ronaldo Giovanelli trabalha aqui conosco, ele acabou de me mandar um áudio aqui. Ele passou aqui na rádio que o Pedrinho seria vendido e ele me mandou um áudio aqui, ele está ouvindo, né? Está na escuta, ouvindo a sua entrevista aqui. E ele disse que falou contigo e que você teria passado a informação para ele que o Pedrinho seria vendido. E por isso ele passou aqui na Transamérica que o Pedrinho seria vendido. Nosso papel de jornalista é confrontar as histórias, né? Como o Ronaldo está falando uma coisa e você está falando outra. Mesmo. É verdade, porque assim, quando a pessoa... eu conheço o Ronaldo, né? Conheci o Ronaldo lá no Corinthians, lá no Camarote. E ele é uma pessoa bacana, até falei para ele, empatia muito grande, você é um cara muito bacana, muito legal. E foi justamente o que o jornalista lá do L'Equipe me passou. Entendeu? Ele me fez, inclusive não foi nenhuma... Ele me ligou, teve uma mensagem de vídeo mesmo, pelo WhatsApp, e ele falou, olha, aqui está muito forte, nós confirmamos isso aqui dentro do PSG, eles vão pagar a multa, né? E eu fiquei assim meio atônito, né? Eu estava até descendo para a praia, eu falei, poxa, mas como que os caras vão pagar a multa? Eu não estou sabendo de nada, e eu realmente comentei com o Ronaldo. É verdade, sim. O Ronaldo não está mentindo, não, é verdade. Então você falou com o Ronaldo que o Pedrinho seria vendido porque você ouviu do jornalista do Paris Saint-Germain, do jornalista do L'Equipe, que o Paris Saint-Germain pagaria a multa. Verdade, falei sim.
Tem esses dois lados, então. E só uma coisa, a gente fica pegando as coisas nas entrelinhas, né, Will? Na sua primeira resposta, você falou do jornalista, do L'Equipe, de um outro jornalista português. Você também citou o Bertolucci e falou que o Bertolucci ouviu do Paris Saint-Germain que o Paris pagaria multa. Existiu isso? Não. Em nenhum momento eu falei isso, ou eu que ouvi errado, então. Então, só para esclarecer. O que eu falei é que o Bertolucci está na Europa e ele não me passou nada. Ele não me passou nada. Entendi. Foi isso que eu falei. Entendi. Então foi mais da parte do jornalista, realmente. Exatamente. Foi da parte do jornalista. Entendi. Tem os dois lados, então. Tem o lado do jornalista lá do L'Equipe que falou que o Paris vai pagar e a sua opinião que você está passando aqui para a Transamérica é que por você não é hora do Pedrinho sair. Cara, se for pensar friamente, se for pensar num plano de carreira para ele, eu acho que não seria a hora. Entendeu? Eu acho que ele ficar mais umas 2 temporadas e tal, mas é o teu negócio, não depende de mim, né? Não depende de mim. São 3 partes envolvidas, quer dizer, são 2, né? Eu, o Pedrinho, o Corinthians, entendeu? Mas isso é que nem eu falei, é muito prematuro a gente falar sobre isso, né? Claro. É muito prematuro, não dá para afirmar, pô, se os caras chegam com a multa, olha, tem um plano de carreira assim pro garoto, tal. Aí, é que nem eu falei, a carreira do jogador é muito curta. Não dá pra gente também falar assim, senta aqui e você não vai sair daqui. Entendeu? Depende do Corinthians também. Eu sei que o Corinthians está passando por uma fase financeira não muito boa. Entendeu? Então depende de vários fatores, entendeu? Tá certo. São todos os lados de uma negociação, não é algo tão simples assim, até por isso é importante a gente colocar a sua palavra como empresário do jogador aqui. Foi muito importante essa entrevista para esclarecer não só os jornalistas aqui que estão acompanhando, e você pode ter certeza que todos os jornalistas que cobrem o dia a dia do Corinthians estão acompanhando, mas também a torcida corintiana como um todo, viu? Muito obrigado, realmente, Will Dantas, empresário do Pedrinho, por você bater esse papo conosco aqui e esclarecer um pouco dessa situação, tá bom? Valeu, meu amigo. Muito obrigado e um abraço para todo mundo. Boa noite para todo mundo aí. Pode contar com a Transamérica quando quiser. Um abraço. Parabéns, Marco Belo.